Pessoal, para quem está assistindo, uma boa tarde. Deixa eu explicar para vocês o seguinte: vocês têm aqui 3 palestrantes, 3 carinhas felizes, mas, na verdade, nós temos convidados nessa live, temos mais 4 pessoas convidadas, uma instituição e 3 colegas de universidade que vão dar aí depoimentos interessantes. Então, nós vamos alternar uns vídeos, né, com falas aqui ao vivo, né? E o pessoal do Lucas, do IVP, vai começar passando um vídeo institucional do Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio, que é o detentor aí dos direitos do projeto Caminhos Geológicos, né? E vamos assistir. A geologia é a ciência que estuda a Terra e os processos envolvidos na sua evolução. O conhecimento geológico é fundamental para a manutenção da vida e conservação do planeta, habitat do homem e dos demais seres vivos, que nos fornece o substrato e o material para a nossa subsistência. Como uma demonstração de respeito ao planeta, o projeto Caminhos Geológicos destaca os monumentos geológicos do estado do Rio de Janeiro. Essas formações rochosas espetaculares são transformadas em verdadeiros museus ao ar livre, com a colocação de painéis explicativos contando a sua história geológica evolutiva. O projeto Caminhos Geológicos foi idealizado com o propósito de trazer a cultura da geologia para o estado do Rio de Janeiro, uma iniciativa pioneira do Departamento de Recursos Minerais do estado do Rio de Janeiro. A linguagem utilizada busca no cotidiano das pessoas as comparações com os fenômenos geológicos observados, de forma a traduzir a linguagem usada pela comunidade científica para o cidadão comum. É uma iniciativa pioneira do estado do Rio de Janeiro e tem como os parceiros fixos a Tours Rio, Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, e o DER, Departamento de Estradas de Rodagem. Fundamental é a parceria científica desenvolvida com as universidades presentes no estado: o FRJ, o UERJ, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense e outras, e empresas públicas e centros de pesquisa, Petrobras, SEMPS e outros, além do apoio de empresas privadas e prefeituras. Desenvolvido desde 2001, o projeto já implantou 103 painéis em 28 municípios fluminenses. O projeto Caminhos Geológicos traduz o saber técnico das geociências para que as pessoas possam se integrar ao ambiente, se sentir parte dele, contemplar os monumentos geológicos e assim fomentar tais saberes e cultura da geoconservação. Bom, pessoal, então, com essa introdução, vamos dar início à nossa conversa com uma primeira fala da professora Kátia Mansur, que vai nos contar uma história muito interessante sobre as origens do projeto, né? Seja bem-vinda, Cora. Obrigada, agradeço o convite para fazer hoje essa comemoração com todos vocês. Vou fazer, então, nesse primeiro momento, um brevíssimo histórico do que aconteceu nos primeiros momentos do Caminho Geológico e alguns dos seus desdobramentos. Será bem rápido. Bom, a inspiração do projeto. Quando, nos anos de 1999, o nosso então presidente Marcos Latiger e o diretor técnico do DRM, Flávio Ertal, estiveram numa visita aos Estados Unidos para conhecer os serviços geológicos de alguns dos estados americanos, como Kansas, Colorado e Texas. Eles se depararam com coisas como essa.
locais de importância geológica, onde existiam estacionamento, painéis, livros que guiavam sobre a geologia daqueles lugares. E eles voltaram ao Rio de Janeiro e me chamaram e comentaram: vamos fazer um projeto semelhante para o Rio? A ideia era estradas geológicas, estradas da geologia, caminho das pedras, vários nomes surgiram. E aí, quando foi em 2000, durante o 31º Congresso Internacional de Geologia, foi lançado oficialmente em agosto de 2000, então daqui a poucos dias vai fazer 20 anos, que o Caminho Geológico, o projeto veio à luz, ou seja, apareceu para todos. Esse aí era o estande do governo do estado, onde o DRM estava instalado, e esse aqui foi o momento em que o Marco Latiger aponta aí para o painel que tinha sido feito, um banner que tinha sido feito, onde constava dele um roteiro de campo elaborado pelo professor Miguel Tupinambá, já mostrando o que viria a ser uma ideia de um roteiro geoturístico naquele momento. Os primeiros personagens disso daí, está aí o Marco Aurélio, está o Flávio, eu, 20 anos mais nova, né? E do lado aí a Renata Schmidt, professora Renata, que naquele mesmo dia dessa foto aí, nós nos encontramos e combinamos com ela, que convidamos para que ela fosse fazer parte desse projeto. E aí, além de Renata e eu, aqui na tela, está a Marília Barbosa, a Eliane Guedes, o André Guise, o Felipe Medeiros, o Vitor Nascimento, o Leonardo Pressi, o Marcos Cambra, todos que foram coordenadores ao longo desse tempo do projeto. Então, esses são personagens importantes também dessa história que será contada aqui hoje. Não poderia deixar de lembrar de pessoas que fizeram a base desse projeto, ou seja, fazer o painel, mas fazer manutenção deles, implantar, aprender a fazer, foi uma tarefa que o Marquinho, esse que está, o Marcos Araújo, esse que está ajoelhado aí no meio, exerceu muito bem. Ao lado dele está o seu Silvio e o seu Celso, que também faziam parte da equipe. Aqui está o Alceu, lá com o Marquinho na placa de Búzios, e aqui o Marquinho com esse colar, porque esse painel foi feita a manutenção na véspera do Carnaval em Búzios. E aí ele, como uma pessoa muito divertida que foi devidamente carnavalesco para trabalhar. Esses painéis, além desses que eram organizados, alguns foram feitos pelo Marquinho, pela equipe, né? Marquinho era o chefe da equipe de manutenção. Esses painéis de estradas foram feitos pelo DR. O Zé Luiz, que era o chefe dessa fábrica de placas do DR, que funciona ali em Alcântara, São Gonçalo, ele se apaixonou pelo projeto e fez todos os painéis de estrada do projeto. E aqui está na foto de cima, conversando com o seu João Miranda, que era motorista do DRM também, que nos levou a muitos lugares. Aqui está a colocação de uma placa, essa placa tem uma história interessante, isso aí lá em Santa Maria Madalena, em Manuel de Moraes, e no momento que se furou um cano de água. Então, a gente tem muitas histórias para contar dessas colocações. E também não poderia deixar de falar das pessoas que ou fizeram cerimonial de inauguração, ou que trabalharam com a gente em stand apresentando o projeto, funcionários do DRM, como Marinalva, Rita, Wanda e o Aldemir, famoso ping-pong, que era motorista também. E aqui, essa imagem sem rosto, porque o Glauco, nosso estagiário, que eu não tenho foto dele, mas não podia deixar de falar, e a Marion e a Sabrina também, que foram estagiárias do projeto. Mas em 2000 a gente fez um logotipo para o projeto, que é esse que está aí, 2000, a primeira versão. Em 2004, uma designer foi chamada para fazer essa marca que vocês conhecem hoje. E outra coisa que a gente criou logo de início foi: a Terra levou alguns bilhões de anos para construir as rochas, os minerais, as montanhas e os oceanos. Proteja essa obra-prima. O que aconteceu foi o seguinte: um projeto que era basicamente geoturismo, que era a colocação de painéis para turismo, ele se transforma em um projeto de geoconservação e de educação com o tempo.
E é isso que o projeto Caminho Geológico se transformou, um projeto que apoiou as ações de conservação do patrimônio geológico e de descrição científicos de mapeamento desse inventário, desse patrimônio. Já estou concluindo essa parte inicial, isso aqui é um gráfico que mostra a variedade de parcerias e de instituições que ajudaram a construir os painéis, né? Então, aqui os 112 painéis. E aqui o tema principal, vocês vão ver uma coisa interessante, 22 temas são sobre tectônica, e aí a gente tem educação ambiental, petrologia ígnea, enfim, várias áreas da geologia abarcadas aí nesses temas principais de cada um desses painéis que foram colocados. O Caminho Geológico teve uma importância também, porque inspirou outros projetos. Aí a gente está vendo o projeto do Paraná, os sítios geológicos de interesse turístico do Paraná, e aqui do lado as estrias glaciais de Vitimarsum, um painel belíssimo feito pelo pessoal da Mineropar na época. Inspirou também o Caminho Geológico da Bahia e outros tantos. Aqui eu selecionei só essas figuras. Um aspecto muito importante do projeto também é que logo em 2004, no Congresso Brasileiro de Geologia em Araxá, nós conseguimos inserir dentro do evento o primeiro simpósio sobre patrimônio geológico, geoconservação e geoturismo de um Congresso Brasileiro de Geologia, em 2004. E isso daí, até hoje, a gente tem, como estava naquele momento, a sala cheia, muita gente, até hoje é um das sessões mais movimentadas e concorridas dos nossos congressos brasileiros. Um legado que vem dessa época aí dos caminhos geológicos. E assim, para concluir, eu não podia deixar de colocar essa foto aqui, que eu acho que é uma homenagem importante, que foi uma visita que o professor Fernando Flávio Marques de Almeida, que está aí no centro da foto, junto com o professor Celso, com o Virgínio, vieram ao Rio. O professor Celso queria conhecer o projeto Caminho Geológico, e a frase dele foi: tem uma grande admiração por esse projeto. Ou seja, acho que a gente fala do projeto Caminhos Geológicos com essas palavras do professor. Esse é o orgulho do projeto, né, as parcerias que desenvolvemos ao longo do tempo, que são muitas, né? E, completando essa primeira parte, eu queria desejar feliz aniversário ao projeto Caminhos Geológicos, muitos anos de vida ainda pela frente. Muito obrigada. Só lembrando que em agosto vai ser o aniversário de 20 anos, né? O Núcleo Rio de Janeiro da SPG deve promover algumas lives específicas sobre a evolução do projeto. Essa introdução que a professora Kátia fez foi para a gente contextualizar a função da universidade daqui para frente nessas exposições. E a gente vai escutar um vídeo, o Lucas vai colocar, e eu aviso a vocês que aumentem o volume dos aparelhos de vocês, porque tem uma limitação técnica, né, diferente. Nós vamos começar com um depoimento da professora Renata Schmidt, e lembrou de nós, e ela foi a primeira pessoa a transicionar do Serviço Geológico do Rio de Janeiro para uma universidade, que foi a UERJ, e ela vai contar como que foi isso. Boa tarde, hoje vou falar do projeto Caminhos Geológicos. Eu tive a sorte na minha vida de participar da idealização e implantação desse projeto. Entre 2000 e 2002, eu trabalhei no DRM, fui chamada pelo Marco Latiger, trabalhei junto com a Kátia Mansur, e com base nas experiências de fora do Brasil, tentamos trazer para o Brasil essa ideia de divulgar o conhecimento geológico científico para a população. E foi muito gratificante, porque logo em 2001 já começamos a inaugurar as primeiras placas. Eu lembro como se fosse hoje, nós na estrada, com os funcionários do DR, colocando as placas, ponto de interesse geológico, 10 quilômetros, 5 quilômetros. Lembro da inauguração da bandinha, né, o prefeito de Búzios, a comunidade lá. E em 2002, eu já fui para a UERJ, trabalhar na UERJ como professora da Faculdade de Geologia, mas nunca me desvencilhei do projeto, né? E foi muito natural, porque como a UERJ sempre teve tradição em geologia do estado do Rio de Janeiro, eu cadastrei o projeto na UERJ como um projeto de extensão, que os professores e os alunos faziam.
E em 2005, nós conseguimos um PROESTE, que é um programa de extensão do MEC, né? Nós ganhamos o edital, e durante o período de 2005 a 2008, nós tivemos financiamento federal para contribuir com esse projeto do DRM. Então, teve vários eventos. Fizemos o primeiro simpósio municipal de geologia do Brasil, que foi em Cabo Frio. Então, foi todo o comboio, funcionários, professores, alunos da UERJ, não só da geologia, da oceanografia. Tínhamos palestras, levamos para o campo a comunidade, pescadores, artesãos, principalmente professores que divulgaram para os alunos, né? Isso é uma sementinha, né, muito legal, porque com o tempo essas crianças não esquecem e podem um dia tornar-se geólogos também, né? Então essa conexão direta com a sociedade, você poder colocar o seu conhecimento já diretamente, né, para as pessoas, é muito bom. E também saber que esse conhecimento vai trazer educação, que vai trazer a preservação ambiental, né? Então, é um projeto maravilhoso, sempre teve uma empatia enorme junto à comunidade geológica também. E nesse período tivemos também o evento do tombamento em Búzios, né? Teve um tombamento de uma área, né, Búzios, que está sendo devastado pelas construções, né, pelo turismo. Teve o tombamento de uma área por conta dos argumentos geológicos, das placas que estavam nessa região, né? E entre outras coisas, né? Então sempre foi um projeto que envolveu monografias dentro da UERJ, né? Sempre envolveu alunos, professores, e até hoje, né? Hoje eu sou colega da Kátia Mansur, na UFRJ, e nós tomamos um cafezinho e conversamos sobre essa história do nascimento do projeto Caminhos Geológicos e de como ele realmente pegou e virou uma experiência copiada em vários estados do Brasil e uma experiência conhecida internacionalmente, né? Graças ao trabalho levado pelo grupo de pessoas que hoje no Brasil se especializaram em preservação, em tombamento do patrimônio geológico. Graças a isso, o Caminhos Geológicos pode-se dizer que foi um embrião, né, dessa linha dentro do nosso país. Bom, quero agradecer a oportunidade de poder falar sobre aquilo que foi muito bom na minha vida e desejar a todos saúde e sucesso. Vamos lá, então. Boa tarde, gente. Estamos aqui, conforme essa foto, né, o primeiro slide, batendo palmas para o 20º aniversário dos Caminhos Geológicos. A Kátia já contou uma história rica aí do projeto, que não faz parte nem da totalidade, né, apenas uma pequena história, uma breve história contada. E aqui, esse primeiro slide, ele já começa pelo fim. Por quê? Porque esse aí foi o último painel novo, né, implantado pelo projeto. Ele fica na Praça do Engenho do Mato, em Niterói, e faz parte da sinalização que percorre o caminho Darwin, do P7, iniciando aí o próprio caminho. E aí ele é um painel do projeto Caminho de Darwin, porém que são painéis, esse mais 4, que trazem, no caso esse, um conteúdo cartográfico sobre o caminho. Está aí o Johnny Araújo, doutorando lá da Geologia da UFRJ, a Kátia, a Fátima, da Casa da Ciência, né, as coordenadoras do projeto Caminhos de Darwin, e que tem na sua coordenação o projeto Caminhos Geológicos, juntamente com a Casa da Ciência e a UFRJ. Bom, aí, quando projeto Caminhos Geológicos, quando é que eu escutei isso? Eu escutei isso quando eu saí da universidade particular, que eu fiquei durante 9 anos dando aula, e fiquei como professor substituto da UERJ, a FFP, a formação de professores de São Gonçalo. E lá, lecionando a disciplina de geomorfologia, eu recebi umas dicas do professor Bertolino, que também é da UERJ, colega nosso, e sobre um conteúdo didático para passar para os alunos. Então, ele me indicou o site do projeto Caminho Geológico, que hoje ele, infelizmente, não está mais no ar,
E outra oportunidade, quando eu fui para campo com a professora Nice, numa parceria de um trabalho de campo em geomorfologia, e me deparei com o painel no Mirante Dona Marta, falando sobre o Corcovado, a geologia e até a geomorfologia. Então, foi uma experiência inicial que eu entrei em contato com um projeto muito boa, né? E aí, no DRM, quando eu entrei em 2011, fui trabalhar em outros setores, e a partir de 2014, que eu comecei a trabalhar efetivamente no projeto Caminho Geológico. Na época, o coordenador era o Leonardo Pressi, o geólogo. E acho que o meu primeiro trabalho, se não me falha a memória, foi essa caminhada educativa que fizemos na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de Niterói, tanto atuando na própria cidade, né? Aqui, se eu não me engano, é o Campo de São Bento, e essa caminhada feita aqui com o Leonardo Pressi, a Kátia, né? o colega Rodrigo, lá do DRM, enfim. E a gente teve uma parada na fazenda, onde o Darwin passou, a fazenda de Itaocaia, até chegar lá, a pedra de Itaocaia. Nessa época ainda não era sinalizado. Inclusive, aqueles painéis que eu falei no início, eles sinalizam esse caminho. Em 2015, quando de fato a gente começa, pelo menos eu, a ter um engajamento maior no projeto, o Leonardo Pressi, ele fez uma pós-graduação lato sensu na Fiocruz e elaborou esses roteiros impressos, né? De 3 geossítios, cada roteiro retrata 3 geossítios da cidade de Búzios, já que foi a primeira cidade a receber os painéis. E ficou a ideia de dar continuidade a esses roteiros para os demais municípios do estado. Então, ele já tinha essa ligação, né, o curso da Fiocruz, de lato sensu, de especialização em popularização da ciência. Inclusive, o Miguel, agora não me lembro se ele foi orientador ou se fez parte da banca de avaliação do Leonardo. A gente, em 2015, ainda fez o reparo aqui desse painel da Serra de Sapiatiba, em Guaba Grande, com a participação dos funcionários do DRM, que pegaram essa carcaça antiga e revitalizaram o seu Carlos, o Baiano, enfim, a galera toda lá do DRM, o Silvio. E, infelizmente, assim, 1 ou 2 meses depois, esse painel ele foi literalmente atropelado, né? Bom, esse trabalho também foi apresentado no Simpósio de Geologia do Sudeste pelo Leonardo, em 2015, desses roteiros impressos. E, em 2015, eu fui lá para a Chapada, olha só, dos Guimarães, para a Chapada da Diamantina, que eu ainda não tinha ido, era que eu faltava, no 3º Simpósio Brasileiro de Patrimônio Geológico. A gente apresentou esse pôster em trabalho com o Marcelo Dantas, lá da CPRM, o professor Rodrigo Peternel, que também, na época, trabalhava no DRM e era professor e ainda é professor da UERJ, e a gente fez um levantamento dos pontos potenciais para o município de Resende. E foi muito legal, porque foi meu primeiro simpósio, e aí comecei a me deparar com as figuras, né, clássicas aí da geoconservação, o Casquinha, o professor Ricardo, e comecei a me aproximar cada vez mais, né, dos profissionais da área da geoconservação. Nesse ano, o projeto Caminho Geológico foi premiado no simpósio, com o prêmio Augusto Pedreira, na categoria Iniciativa Institucional de Divulgação, por ser o projeto pioneiro de sinalização geológica do país. Então, nesse ano, a gente começou a se aproximar mais das unidades de conservação, que foi muito difícil. Depois da saída da CAT em 2011, o Leonardo Pressi, ele segurou a barra durante um bom tempo, até 2014 ele ficou sozinho trabalhando no projeto, e outras dificuldades. Então, a gente começou a traçar novas estratégias que também são antigas, né, que a Kátia já desenvolvia anteriormente no DRM, essa busca
das UCs, tanto, né, para a instalação dos painéis nas áreas de conservação, quanto também em busca de patrocínio. E outra atividade também nesse ano, que foi bastante legal, foi o workshop do Darwin, o Espaço Darwin, realizado na Escola Municipal Nilo Batista, em Cabo Frio. É uma escola fantástica também. Então, aqui tem a reunião lá na Pedra Selada, com os guarda-parques e a gestão do parque. Tivemos reuniões depois com essa galera aqui, né, dessas UCs. Aqui, a Cristininha, que eu vim depois conhecer mais, no Espaço Darwin, aqui, vendo os sedimentos. Aqui uma paleofalésia, aqui é a sede da fazenda Campos Novos, que tem a proposta de ser uma das sedes do Geoparque, Costões e Lagunas. Sempre vou falar em Geoparque, sempre vou falar em Caminhos de Darwin, porque eles estão associados ao Caminho Geológico, que foi o projeto pioneiro, né? E depois o Darwin, em 2008, que junto o Caminho Geológico integra para fazer a sinalização do Darwin. E todos dentro dos 16 municípios que contemplam a proposta do projeto Geoparque, Costões e Lagunas. Essa fazenda é maravilhosa. Aqui tem uma paleofalésia, que teve a explanação com o professor Jorge, lá da UF, aqui o Jorge, agora, se eu não me engano o nome, eu confundo um pouco os nomes. E aqui a Cátia explicando que estava em cima de um sambaqui, né? Então, essa fazenda, ela é riquíssima, né? Tem paleofalésias, tem sambaqui, tem solos, né? Solos antropogênicos, né? Solos por culturas, né? Desenvolvidos por processos pedológicos, através da cultura humana. E aí, em 2015, a gente inicia o curso de formação continuada de professores em geologia. Esse é um projeto da UFRJ, né, da Geologia, Departamento de Geologia da UFRJ, em que o projeto Caminho Geológico foi convidado a participar. E a gente participou de 4 municípios. Outros mais tiveram também o mesmo curso, dentro da proposta do Geoparque, né? Então, eram aulas que se faziam em sala de aula, aulas práticas, aulas de vídeo e aulas de campo, né? Então, aqui foram nos municípios de Saquarema e Araruama, antes teve o de Rio das Ostras. Aqui, já em 2016, o primeiro curso de condutores de visitantes do Parque Estadual da Serra da Tiririca, que eu tive a oportunidade, em 2015, de participar do Conselho Consultivo e me aproximar bastante dessa galera aí, que é bacana demais, e até hoje a gente faz vários trabalhos juntos, né? O Léo Pressa aqui dando aula, esse foi um curso do INEA, né, promovido pelo INEA, dentro das suas unidades de conservação, para qualificar, credenciar condutores de visitantes ao parque. E a gente participou apresentando a geodiversidade do parque, com trabalho de campo no Costão, no Caminho Darwin, né? Teve trabalho também de orientação cartográfica, que foi o Newton, o geógrafo Newton, lá do DRM. Aqui a turma que se formou, né, recebeu o certificado, o crachá de condutor de visitantes. Teve a iniciativa dessa turma aqui, de um grupo, fazer que eles chamam de P7 Ecotour, né, para condução de visitantes, né, eles se organizaram para isso. Aqui já um dos condutores, o Álvaro, já credenciado aqui com uniformezinho, já fazendo o papel de condutor aí dos visitantes lá no Costão. Em 2016, vem a termo 2016, e a aproximação com o nosso amigo aí, Miguel Tupinambá, né, que ele nos chamou para tentar revitalizar o painel lá da pista Cláudio Coutinho, que também foi um painel produzido pela UERJ, com a participação, inclusive, do Cláudio Valeriano. Então, foi um congresso internacional de geologia,
a gente chegou, estava o Miguel assim com os mapas no chão, lá da pista, explicando lá os gringos, né, a geologia do Pão de Açúcar, e aqui depois a galera ficou contemplando, o Léo Prece fez a explanação do conteúdo em inglês. Aqui, voltando ao curso em 2016, né, já de professores nos municípios de São Pedro e de Armação dos Búzios. Então, em São Pedro da Aldeia, que teve trabalho de campo em Iguaba Grande, onde tem esse painel aqui do Caminhos Geológicos, também lá em Búzios, aqui na Lagoinha, se eu não me engano. Aqui a equipe que trabalhou lá em Búzios, né? O Léo, o Vitor Nascimento, o Marquinho, que é professor de lá, a Silvia, que fez o trabalho com os quilombolas, também lá em Búzios, dos painéis dos quilombolas. Aqui a gente tem uma das didáticas que o Vitor utilizava para falar sobre tempo geológico, escala de tempo geológica, com os professores dos municípios. E isso rendeu, em 2019, um prêmio Paulo Freire, né, concedido pela LERJ, para essa equipe aqui, ó, nossa, que participou desse curso. Né? Então, esse foi um prêmio recebido que nos gratificou muito, e tanto tem aqui o Leonardo Prece, quanto eu, que fazíamos parte do Caminho Geológico quando estávamos no DRM. Então, o prêmio foi para o DRM também, para o projeto Caminhos Geológicos, apesar de 2019 já não estar mais lá. Aqui, no curso, teve a implantação de um painel, que teve a inauguração exatamente na aula de campo, com os professores. Esse painel, inclusive, foi uma pilha dos próprios professores que se juntaram, junto com alguns moradores, foram na Ita Madeireira, conseguiram as madeiras, enfim, é um painel, uma conquista bem coletiva. Aqui já os painéis que eu falei anteriormente, ao longo do caminho Darwin, né, aqui já começando a trilha, então eles aqui distribuídos, 2 para o lado de Niterói e 2 para o lado de Maricá, até chegar aqui à fazenda Itaocaia, aqui terminando a trilha do caminho Darwin. Outros 2 painéis também foram elaborados por P7 em 2017, esse aqui da Serra da Tiririca, que fala da geologia do Costão, do Alto Mourão e do Morro das Andorinhas, conta a história geológica. Mas esse painel não foi implantado, como esse aqui também não. Inclusive, esse aqui a gente entregou para a gestão do P7. O anterior, a gente ainda está por finalizar. Detalhes, está quase finalizado. E esse aqui, ele já foi entregue, ele seria implantado aqui no mirante do Costão, do Alto Mourão, que dá esse visual, não é do mirante, o visual do mirante é esse, e esse visual que é lá do Alto Mourão, que é a entrada do Geoparque Costões e Lagunas, né? Contando os municípios de Maricá até São Francisco de Itapuapuana, todos os municípios litorâneos, os 16. Em Cabo Frio, a gente revitalizou 3 painéis, né? Um sobre as ilhas de Cabo Frio, outro sobre o Parque da Boca da Barra e a Ilha dos Papagaios, lá no japonês. E aqui no Forte São Mateus, aqui a família, né? Família Projeto Caminho Geológico, tem bastante. O Miguel, em 2017, aí a gente se aproxima de vez, né, Miguel? Foi um campo que a gente fez no Parque Estadual do Desengano. Aqui os bolsistas, o Arthur, o Felipe Valdé, inclusive, está escrevendo um artigo conosco, por iniciativa própria, com a Kátia também está, né, nesse artigo. Compara os 20 anos dos caminhos geológicos com os 20 anos de um projeto similar lá na Alemanha, o 100 obras-primas. Esse artigo vai ficar bem bacana, tá? A gente está quase acabando. E aí a ideia era revitalizar esses painéis, né, que estão lá em Santa Maria Madalena. O Miguel e eu fizemos uma palestra, que está o Dário, gestor do parque, do Desengano, os guardas-parques, a gente apresentou a geologia. Aqui é a área que tem um projeto do novo painel, e essa sede maravilhosa que nos abriga
é uma estrutura fantástica para abrigar pesquisadores. A gente pegou essa chuva de final de tarde maravilhosa, isso aqui gerou até um poema. É também um lugar, é a represa Tundelândia, onde também é um local de um painel que fala sobre esses matacões aqui, esses depósitos de matacões, e vocês veem como a resposta é rápida, hidrológica, né, após evento de chuva. Pode notar aqui pela coloração da água, as rochas choram, né? E aqui, em 2018, já numa transição, saindo do DRM em abril de 2018, quando eu fui devolvido para o IEA, o Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura do Estado do Rio, e lá eu permaneci até novembro, numa fase de transição até chegar à FGEL da UERJ, a convite do Miguel, diante daqueles trabalhos anteriores que a gente se aproximou, e o Miguel teve essa ideia, vamos lá para a UERJ, tocar os caminhos geológicos, o projeto de extensão que a gente tem lá, e mais outras atividades de extensão para ajudar a gente lá. E, obviamente, eu aceitei com maior honra e orgulho, e hoje estou lá. E aqui, então, já teve a reciclagem daquela turma dos condutores, que a gente fez uma reciclagem que o INEA exige. Aqui o Johnny, o pessoal da UFRJ que participou, o Johnny, inclusive, levou a Transcarioca também para a palestra. Aqui a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, onde aqui está o professor Cainho, a gente apresentou um stand sobre o projeto Caminhos de Darwin, com essa exposição itinerante maravilhosa de amostras de rochas e minerais nos municípios do Geoparque coletados, os municípios que o Darwin percorreu, dos quais alguns pertencem ao Geoparque. Né? A participação no encontro sobre a unidade de conservação de Niterói, aqui a gente apresentou a geodiversidade nas unidades de conservação de Niterói, eu e o Johnny, e o outro trabalho também, Caminhos de Darwin, Rota Darwin, onde se cruzam. Em 2018 ainda, nessa transição, já chegando na UERJ, em novembro, tem essa palestra aqui sobre os 27 anos que eu fui convidado do P7, né? E, assim, foi uma grata coincidência que a minha palestra ocorreu exatamente no dia do aniversário do P7, no dia 29 de novembro. Fiquei super contente com isso. E foi, olha só que maneiro, lá no Museu de Itaipu, em Niterói, um museu arqueológico, né? Enfim, que eu tive a oportunidade de conhecer a diretora Eunice, também super gente boa, e a arqueóloga, a Michele. Então, a gente, nessa palestra foi importante, também houve a reaproximação com o DRM, a geóloga Thaís Salgado, junto com a diretora de geologia Aline, que foi nessa palestra, e a ex-presidente do DRM, na época, a Renata, que infelizmente não continuou, mas que reaproximou que desde 2018, com a minha saída de lá, os caminhos geológicos ficou paralisado no órgão. Em 2019, a gente teve a inauguração, que foi o último daquele painel, foi em fevereiro de 2019, com aquela turma toda, e também, mesmo com o DRM paralisado, o projeto paralisado, as demandas continuavam, né? Tanto pela prefeitura, como pelas UCs, enfim. Esse painel ele saiu em 2019, mas ele foi negociado quando eu estava na época do DRM, 2017. Aqui a iniciativa da Secretaria de Turismo de Búzios, que revitalizou o painel lá do Pórtico. Aqui entram os geodias já em 2019, atuando na UERJ, já na FGEL, como um dos membros do Geoparque, representando a UERJ. Então, os geodias, que são essas caminhadas educativas que o projeto Caminhos Geológicos da UERJ, de extensão, inclui dentro do seu plano de trabalho. Né? Então, a gente teve aqui o primeiro, no Peró, no Mangue de Pedra, depois na Fazenda Bom Retiro, na Aldeia Velha, né, aqui Cabo Frio Búzios, aqui os beach rocks de Darwin, e o Costão de Ponta Negra em Maricá,
Depois a gente foi para Saquarema, no promontório Nossa Senhora de Nazaré, com a participação aqui dos professores, né? Está aqui Ih, caramba, Nelly, o Julinho, da UFRJ aqui, o Carinho, uma turma muito boa. Aqui em Araruama, já com a presença da Kátia, lá da UF, e falando sobre os estromatólitos. E era isso, né? A gente promovia o evento e chamava os ambientalistas da área, convida, né? Que ainda estamos fazendo, a prefeitura, as escolas locais, e todos os interessados. E vão pesquisadores, alunos, que trocam informações no campo, como aqui na Ponta da Farinha, que é o núcleo experimental da UF, que fica em Iguaba Grande, e aonde tem uma falha. Aqui foi uma amostra, ela não é do local, mas foi levado pela professora Kátia como um exemplo bem didático sobre brechas, né, de falhas tectônicas. Aqui a professora Renata Smith, lá na Praia da Baleia, onde a gente finalizou aqui na Ponta da Lei, que é só a galera da UERJ, com a intrusa aqui da geóloga muito bem-vinda, a geóloga Thaís Salgado, lá do DRM, e a nossa querida Kátia. Subindo lá para o norte, em 2019, o nosso geodia foi para o Mar do Norte, literalmente, e para a Lagoa de Emboacica, onde o Ricardo, lá da Petrobras, autor do painel dos caminhos geológicos, que infelizmente hoje não está no local, mas que foi implantado lá, explicou no geodia, olha a participação dos caminhos geológicos, a importância, né, numa atividade promovida pelo Geoparque Costões e Lagunas. Explicou a formação e a evolução geológica da lagoa. E a gente aproveitou, na verdade, a gente fez esse geodia em conjunto com o primeiro workshop do Geoparque Costões e Lagunas, aqui com a participação, aqui no caso ao lado da Kátia, da UF, mas aqui representando a UERJ, o projeto Caminhos Geológicos, né, o Marcos Cambra, eu, aqui a turma toda, as nossas fotos são sempre todo mundo sorrindo, eu não sei porquê. Essa galera aqui é a galera da trilha, o Marquinhos, lá de Búzios, que é professor da geografia. Então, isso aqui é tudo trilheiro, que a gente também está desenvolvendo trabalhos, né? Temos projetos de desenvolver trabalhos de trilhas lá no Geoparque. A geocomunicação, a gente tem uma parceria muito bacana com o Merete, lá na rádio Mar Aberto, é uma rádio comunitária que nos recebeu de braços abertos, e a gente divulga muito as nossas atividades do Geoparque por essa rádio, que é uma rádio que contempla vários municípios da região dos lagos. Inclusive, ela também é acessada pelo Facebook, ou seja, qualquer pessoa de qualquer lugar consegue assistir o programa. Dando continuidade a palestras e visitas de campo, de novo, o parque, na Semana do Meio Ambiente, o P7, onde teve essa palestra aqui. A gente foi também na FAETEC de Saquarema, depois daquele geodia que a gente fez em Saquarema, fomos convidados, e aqui tem as alunas de pós-graduação da UERJ, a Natália, né, que também participou do nosso geodia. A gente deu aula aqui para os alunos do ensino fundamental, do ensino médio, né, das 3 séries, e depois fomos para o campo. Fizemos atividade de manhã e depois fomos para o campo à tarde, lá no promontório da Igreja de Nossa Senhora de Nazaré. Aqui, continuando a aproximação das escolas através da Cristininha, da professora Cristina, que está aqui. Ela estava lá com a Lupa em 2015, e agora a aproximação maior e a participação, que ela é tanto da FAETEC quanto da Escola Nilo Batista. Então, a gente participou, o professor Erasmo, que coordena o projeto Vivo Mangue, um ambientalista, trilheiro também, professor de geografia. Perdoe o Erasmo se não for de geografia, mas eu acho que sim. E aqui a galera, né? Aqui a exposição da feira, com vários trabalhos muito legais dos alunos sobre meio ambiente, né? Que é a Escola Técnica de Meio Ambiente da FAETEC,
e lá a exposição Nilo Batista, que teve a reinauguração do painel, que foi mudado, saiu lá da sede da Fazenda e veio aqui para a escola, uma estrutura bacana, enfim. E teve a exposição dos alunos, aqui a culinária, alunos que são alguns da comunidade quilombola, e que levam a culinária. Esse aqui são bolinhos de jenipapo deliciosos, inclusive eles serviram lá no nosso workshop, o primeiro workshop do Geoparque, estavam lá servindo essas delícias no café da manhã. Aqui um trabalho dos alunos de biodigestor, né, um trabalho dos alunos de lá, e aqui a Fátima, coordenadora, junto com a Kátia, do projeto Caminhos de Darwin. Bom, a gente não resistiu não tirar uma foto com Darwin, já que o dia era a reinauguração do painel e da exposição Darwin Now na escola. E aí a gente vai para as trilhas. Em 2019, a gente começa com uma proposta de um bate-papo informal, até de brincadeira. A gente falava tudo que era LET, sandalete, tudo é LET, né? Eu estava trabalhando no Laboratório de Estudos Tectônicos lá da UERJ, coordenado pelo professor Júlio Almeida. E a gente, num bate-papo, vamos fazer aí umas caminhadas, umas trilhas, vamos. Então, vamos, trilhas do LET, aí ficou, trilhas do LET. A gente convida pesquisadores da área, a gente seleciona, e a gente vai levantando pontos ao longo do caminho. Quem sabe esses pontos não podem virar, no futuro, já roteiros em trilhas. E aí a gente começou nas Ilhas Maricás, que não está aqui no slide, aqui já é nas Praias Selvagens, essa belíssima paisagem, rico em conhecimento geomorfológico e geológico, aqui já onde as pessoas brincam, né, nesses orifícios aqui da rocha, gerado pela erosão marinha. Aqui já é no Parque Nacional da Tijuca, um dos setores da trilha Transcarioca. Muito bonita essa trilha, que atravessa do portão da floresta até a Mesa do Imperador, e tem essa paisagem belíssima lá de cima. É uma trilha que a maioria dos pontos, logicamente, são mirantes e com conteúdo geomorfológico, apesar que também tem geologia, tem um quartzito lá muito bonito que a gente desce por ele. Aí a gente vai para a Serra Negra, aqui o nosso amigo Miguel, anota aí, vamos anotar os pontos, vamos marcar os pontos, levantando, isso foi jogado, foi georreferenciado, é um trabalho na RPPN Serra Negra, em Teresópolis, que o Miguel foi convidado, e ele me convidou por conseguinte. A gente fez um final de semana, esse trabalho muito recebido aqui pelo dono, que eu esqueci agora o nome, me perdoe, depois você fala, Miguel. Aqui o Miguel, felicíssimo de estar com o pé no contato, que a gente estava procurando, um contato geológico, numa cachoeira, coincidentemente sempre está numa cachoeira. A belíssima vista lá da RPPN, e fomos levantando, como fizemos nas trilhas anteriores, a gente levanta esses pontos tanto para divulgação da geodiversidade local, seja ela unidade de conservação, como georroteiros, enfim. E aí a gente chega na Transmaricá, na trilha Transmaricá, aqui o prefeito Fabiano Horta, escutou bastante sobre o Geoparque Costões e Lagunas nesse dia, no encontro, e foi muito curioso esse encontro na trilha, gostou muito do projeto, enfim, e a Transmaricá está dentro do Geoparque, né? E aí o Johnny Araújo foi apresentar a trilha Transcarioca, a experiência que ele tem, o painel, que ele usa as geotecnologias para a divulgação da geodiversidade das trilhas. Aqui o mapa, né, que a gente levantou, os pontos. Essa não é a trilha inteira, é apenas um trecho, o primeiro trecho que foi inaugurado. E a gente participou com o Felipe Zeidão, coordenador do projeto, geógrafo também, e a Kátia, desculpa, Kátia, e Márcia, né? Desculpa, Márcia, e a Márcia Freitas, que é a gestora das U6 lá de Maricá, e aqui a sinalização da trilha de Transmaricá. Então, a gente está chegando junto da inauguração. O Fernando Pessoa, que também é doutor, fez o doutorado dele em trilhas,
lá na travessia Petrópolis-Teresópolis. Então, a gente está levando a experiência, eu com um pouco da experiência lá do Darwin, das trilhas do Lete, que eu estou aprendendo muito com esse pessoal, e a gente vai fazendo o trabalho, e tudo dos levantamentos estamos levando para Transmaricá. O mapa georrodoviário já é um projeto também desenvolvido, que a gente participa, né, os caminhos geológicos na UERJ. Eu só vou falar de uma face, né, são duas faces, são aqueles mapas enormes que eles se dobram e ficam pequenininhos, né, de bolso, que turista adora, né? Gosta de abrir e vai ter mapa geológico, com os pontos de interesse geológico, enfim, perfis geológicos, isso é uma outra face. A nossa face, está vendo essa tabelinha aqui? Ó? Essa tabelinha aqui, ela tem todos os painéis, os 111 painéis do projeto Caminhos Geológicos, dentre eles, juntos, né? Porque aí temos 93 painéis geológicos, dos caminhos geológicos, e temos 18 painéis dos caminhos de Darwin, totalizando 111 painéis. E alguns, os que estão na área do Geoparque, estão devidamente destacados nessa tabela. Esse aqui são os pontos de interesse geológico, que vão entrar, então esse mapa entra aqui. Os pontos de interesse geológico que a gente ainda não escolheu, ao longo, é um mapa georrodoviário, são 7 rodovias, as principais que cruzam tanto no sentido leste-oeste, né, ou, vamos dizer aí, quase praticamente sudoeste-nordeste, né, ao longo do estado, como também nessa direção leste-oeste que eu já havia falado, né, como norte-sul. Essas rodovias que tentam cruzar, que cruzam o estado, e os perfis geológicos vão ao longo dessas rodovias, e esses pontos, eles representam cada rodovia dessa que a gente ainda está por escolher. Aqui, o mapa das vocês. 2020, o painel que foi agora entregue do Alto Soberbo, que a UERJ participou na revisão do texto, tem um perfil geológico novo aqui, da publicação do Miguel. O Geodia, que foi adiado por conta da pandemia, que seria em Arraial, em 2020, e aqui as perspectivas para 2020 e 2021, né, com estudos sobre geopatrimônio, né, desculpa, onde está aqui? Centro de referência tectônica cenozoica e depósito de encosta, são os estudos sobre depósito de talos, que está sendo feito lá no PED, com o bolsista Luiz, do projeto, né? Os painéis do Parque do Desengano, a implantação de novos painéis previstos, as trilhas do LET, dando continuidade aos roteiros, georroteiros em trilhas, o mapa para finalização do georrodoviário, os roteiros geológicos ao longo das rodovias, o patrimônio, agora sim, o geopatrimônio construído, né? Patrimônio geológico construído, investigando as proveniências geológicas, e a realização de novas edições do Geodia. E, por último, como perspectivas, já costurando aí com o professor Júlio Almeida, agora ele não pode fugir não, Kátia, agora a gente oficializou aqui em público. O Geoparque, esse é o último slide, o Geoparque, ele está desenvolvendo esses livretos sobre os geossítios, esse foi o primeiro, Mangue de Pedra, esse último, recém-publicado, está lá no site do Geoparque, são livretos explicando a geodiversidade local. E o Mangue de Pedra, como além de ser o primeiro, aqui tem a falha do Pai Vitório, que a FGEL foi convidada a fazer, o professor Júlio e mais colaboradores, e vai entrar, logicamente, como projeto de extensão dos caminhos geológicos da UERJ. Esses livretos, e o projeto Caminho Geológico já fazia, em 2004, 2007, sobre as áreas de conservação, onde tinham os painéis dos projetos Caminho Geológico, em parceria com o IPEDS. E, para finalizar, uma dica da galera da trilha, a gente vai ter agora sexta-feira, pela GB Rio, esse bate-papo aqui com o Fernando Pessoa, lá da Travessia, o Johnny, que também já foi citado, o Felipe Zeidan, para falar
lá da Transmaricá, e eu também vou participar. Então, fica a dica, sexta-feira, às 4 horas. Obrigado e viva os caminhos geológicos. Parabéns. É isso aí, Marcos. Muito obrigado aí para quem se atualizou praticamente as atividades mais recentes e as antigas, aí sobrou pouco para a gente falar. Olá, eu sou Vitor Nascimento, geólogo, geógrafo, professor da Universidade Federal Fluminense. Em relação à UF, eu posso dizer que já houve participações da universidade em parceria com o projeto Caminhos Geológicos. Eu me lembro agora aqui de pelo menos 2 painéis, um sobre a erosão marinha na praia de Atafona, no município de São João da Barra, e um outro no município de Campos sobre os caminhos do Rio Paraíba do Sul na construção da sua planície deltaica. Na minha atuação enquanto professor, eu procuro sempre levar os alunos em locais onde eu possa contar com o apoio dos painéis do projeto Caminhos Geológicos, porque eles se constituem verdadeiras ferramentas didático-pedagógicas, muito importantes para a consolidação dos conceitos da ciência geológica, importantes para os alunos que serão futuramente professores. Eu trabalho no curso de licenciatura. Eu destacaria entre os vários aspectos positivos do trabalho do projeto Caminhos Geológicos a questão da potencialização do conceito dos espaços não formais de ensino. Esses espaços são aqueles que não foram concebidos, não foram construídos previamente para serem um locus das atividades educativas, mas que podem ser utilizados como tais. E existem territórios hoje chancelados pela Unesco, que são os geoparques, onde esses painéis eles têm uma importância muito grande, não só na recepção dos visitantes, mas também na educação deles e de professores e alunos. E isso tem sido feito com muita excelência aqui no estado do Rio de Janeiro, no Geoparque Costões e Lagunas, o nosso projeto. Então, fico muito feliz em estar participando de todas essas construções, junto com essas pessoas especiais aí, que são importantes, né, para o Rio de Janeiro e para o Brasil, em termos da área de geoconservação, geodiversidade e geoeducação. Muito obrigado, parabenizar aí o projeto Caminhos Geológicos, e eu queria saber se vai ter o parabéns para você. Legal? Abraço. Vamos passar a ouvir aqui a professora Kátia Mansur, que a gente está aqui ansioso para ver a posição dela aqui sobre o projeto e as universidades. Eu acho que o que esse projeto tem de muito interessante, tem ainda, né, a muito colaborar, é a possibilidade de fazer aquilo que é produzido dentro da academia, dentro das universidades, chegarem até as pessoas, né, fazendo com que essa comunicação, essa popularização da geologia permita a aproximação das pessoas com a nossa ciência e também, inclusive, né, a possibilidade de atrair pessoas para serem geólogos também e trabalhar conosco dentro do projeto. E, então, essa minha segunda parte, eu foquei mais no que foi o Caminhos Geológicos dentro da UFRJ, fiz um breve histórico dos painéis que foram feitos por colegas, né? E, no final, eu coloco como que esse projeto repercute hoje nas nossas ações. Inauguração, Armação dos Búzios e Himalaia Brasileiro, 5 painéis feita pela professora Renata, aqui está a inauguração, Marco Latiger, prefeito, um monte de gente, bandinha, do lado de cá o painel da Lagoinha, né, com muita gente. A temática, o tema desses painéis era tectônica, tanto a colisão quanto a quebra do supercontinente Gondwana. Inicialmente, nós conversamos, eu, Renata, a gente conversou, a gente achava até que seria um pouco difícil o tema da tectônica, depois a gente viu que era um dos temas que mais interessava as pessoas. E, então, esses 5 painéis foram inaugurados em 2001. Então, de agosto de 2000, quando foi lançado, os primeiros painéis saem um ano depois, agosto de 2001. Um detalhe interessante que vale dizer é que talvez das coisas mais difíceis que a gente tenha feito foi conseguir
fornecedor para fazer esses painéis. A gente não tinha quem fizesse. Tanto que depois o pessoal lá do DRM conseguiu produzir internamente os painéis para facilitar. Ainda em 2001, outros painéis foram inaugurados, entre eles um feito sobre arqueologia pela professora Maria Beltrão, a Rônides, o professor Otávio, do Museu Nacional, tratando, então, da arqueologia de Santa Maria Madalena. Está a foto aí do Marco Latiger com o prefeito da cidade na inauguração. Em 2002, dois novos painéis sobre sedimentologia, os depósitos da formação barreiras e as variações do nível relativo do mar, das falésias da Rasa e da reserva de Itauá, em Cabo Frio, feitas, então, pelo professor Cláudio Limeira, está aí junto com a Tereza Kolontai e com a Ruth Moraes. Essa foi a inauguração muito animada, sempre tem, as inaugurações dos caminhos geológicos sempre eram muito boas, e aqui das falésias da Rasa, sempre com aqueles painéis que apontavam aí o local. Em 2006, de novo do Museu Nacional, sobre as dunas do Peró, também inaugurada, feita pelo professor João Wagner, e com apoio aqui com os colegas na época do DRM, Antônio Soares e Francisco Dourado, e por mim. Ainda nesse mesmo ano, juntando o Departamento de Geologia e o Museu Nacional do FRJ, o painel do Parque Paleontológico de São José de Itaboraí, o nosso berço dos mamíferos. Note que vários dos painéis eles têm um slogan. Itaboraí é esse o berço dos mamíferos. Autoria aí de vários departamentos, tanto do Museu Nacional quanto do Departamento de Geologia, falando, então, daquilo que Itaboraí tem de valioso, que é a paleontologia, a geologia e a arqueologia. Em 2007, ainda, de novo, um novo campo de dunas, a Dama Branca, feita pelo professor João Wagner, pela Dina Lerner, que é do INEPAC, era do INEPAC, que a Duna Dama Branca é tombada. Eu esqueci de dizer uma coisa, que eu vou até falar, porque eu não coloquei a professora Renata na fala dela, ela falava uma coisa muito interessante, que a partir desses painéis em Búzios, que duas áreas muito valiosas para a ciência, para o ensino, foram preservadas, tombadas pelo INEPAC. E foi justamente por conta dessa divulgação científica que aproximou a ciência, a geologia, do órgão da instituição de patrimônio cultural do Estado. Posteriormente, um novo painel sobre petrologia, coordenado pelo professor Júlio Mendes, Julinho, com a Patrícia, a Dúflis, a Isabel, Gabriel e o Ciro. Fizeram 2 painéis para Pedra Aguda e Barra Alegre, em Bom Jardim. Em 2008, para salvar esse afloramento que ia ser coberto de cimento, o professor Limeira e o professor Renato Ramos, com eles fomos a Volta Redonda, e lá conseguimos a reformulação do projeto da praça, que ao invés de cimentar o afloramento, expôs o afloramento. Então, de novo, uma atuação do Departamento de Geologia e do Museu Nacional no tema da estratigrafia. Não vou falar muito do Caminhos de Darwin, o Marcos Câmara já falou bastante, mas é só para lembrar do percurso do professor Ildeu, que hoje é o presidente da SBPC, né, nosso grande presidente da SBPC, um lutador, a Fátima Brito, da Casa da Ciência, grande parceira. Desenvolvemos o projeto, então, para contar como foi a excursão de Darwin ao Norte Fluminense, saindo de Niterói ainda até Conceição de Macabu. Ao longo desse caminho, a gente fez 13 painéis interpretativos e 24 painéis indicativos, que contou com uma coisa muito legal, que foi a presença do Randall Keynes, o tataraneto do Darwin, que, segurando a máscara aí, houve um ator ler trechos do Diário de Darwin, de uma beleza plástica, de palavras muito bonitas, eram textos escolhidos sobre cada lugar.
né? Aliás, esse painel é o da Pedra de Itaucaia, da Fazenda Itaucaia, que está ali atrás. Em 2009, o tema da tectônica e história da cidade universitária, tivemos a honra de ter um painel elaborado pelo professor João Valença, né, na parte da geologia, e esse painel fica ali em frente da biblioteca do CCMN, e do outro lado do painel, de um lado está a geologia, do outro lado está a história da cidade universitária, como foi construída, o aterro e tudo mais. Também o DR fez o painel para indicar o Museu da Geodiversidade, fizemos esses painéis, que naquele momento era dessa maneira, hoje já tem um outro formato, mas também falando do Gondwana e o quanto que ele é importante. Hoje, os painéis, desses 2 painéis, eles são colocados com a logo e a história do projeto Gondwana, coordenado pela professora Renata. Em 2010, o tema da meteorítica, inaugurado um painel elaborado pela professora Maria Elizabeth Zucoloto, lá em Casimiro de Abreu, onde caiu esse meteorito Casimiro de Abreu. O que teve de interessante nessa inauguração é que, além de levar o meteorito, e a professora Elizabeth fez uma réplica do meteorito, doou para a cidade, teve uma sessão de teatro sobre meteoritos, com um grupo da cidade, e ainda um painel daqueles, o ET de Casimiro de Abreu, porque Casimiro de Abreu tem uma história de ET muito interessante, que eu não vou contar aqui agora, que vai demorar muito para contar, mas que é muito legal, vale a pena acompanhar. Em 2012, mais 6 painéis em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu já teve outros painéis elaborados pelo DRM junto com a UERJ, mas em 2012, após o TAC, o termo de ajustamento de conduta da Pedreira Vinhê, o DRM convidou a UERJ, a UFRJ e a Rural, a UF também, para trabalharem no mapeamento da área para ver o quanto que havia de interferência da mineração no patrimônio geológico, e aí, entre os recursos do mapeamento, teve recursos para fazer 6 painéis que tratam da trilha da Varginha. E aí tem um desses painéis. Em 2013, o Marco já mostrou alguma coisa sobre isso, mas aqui é o tema da pedologia, ou seja, dos solos, onde já elaboramos um primeiro painel que trata de solos no estado do Rio, acho que talvez até no Brasil, não sei se tem outro. E foi colocado lá em Iguaba Grande, aí está a equipe com o Marquinho aí do DRM, mais o Leonardo Pressi, o pessoal da Prefeitura de Iguaba. E aqui o painel, um outro painel de Iguaba, já com a logomarca, a logotipo do Geoparque, Questões e Lagunas, que falam do tema da tectônica, também aí feito pela Renata, por mim e pelo Leonardo. Em 2016, do Mangue de Pedra, hidrogeologia é o tema. Em 2017, o Marcão já falou desses painéis, os painéis que tinham sido feitos no passado, que foram colocados pela primeira vez, na verdade, pelo pessoal do INEA. 2017, então, foram esses que foram produzidos. 2019, 2020, nós trabalhamos muito com a questão, até início de 2020, com a questão do nosso geoparque, dos projetos dentro da universidade. A curiosidade desses painéis aqui é o seguinte, é que tem 5 painéis, mas na verdade são 7 ao todo. São 7 painéis que foram elaborados e que nunca foram colocados, todos eles pelo FRJ. O primeiro aí é de Mangaratiba, que trata das rochas feito pela Isabel e pelo professor Hélio Penha, já falecido, da Praia do Sossego, elaborado pela Marion Freitas, no trabalho de IC, que ela fez comigo e com o Julinho Mendes. Aqui, esse da direita é um painel de arqueologia feito pela Roneds para Ilha Grande, com as oficinas líticas da Ilha Grande, e esses 2 de baixo, tem mais 2, são feitos por mim, pelo Renato Ramos e por vários alunos da extensão lá da UFRJ, tratando da Ilha do Catalão, que é uma ilha que tem dentro da cidade universitária, que tem uma antiga mineração, com todas as fases de mineração dentro da cidade universitária, mas ainda não foram colocados, estão prontos. Partindo agora para uma coisa mais objetiva, como que isso tudo interfere dentro da nossa universidade? Hoje nós temos uma série de projetos que levam em conta o conhecimento científico acumulado ao longo do tempo pelos nossos grupos e pelos alunos que vêm estudando, e como que isso a gente tem trabalhado para chegar nas pessoas.
Então, o Marcos mostrou aí, eu vou mostrar alguns dos nossos livretos, que a gente chama série Geossítios do Geoparque Costões e Lagunas, sendo o primeiro desses o Mangue de Pedra. Para a gente fazer esse livreto, a gente teve 3 monografias de TCC, teve 2 dissertações de mestrado, que levantaram dados, e hoje a gente ainda tem gente estudando para trazer informações sobre o funcionamento desse aquífero e desse lugar tão especial, que, com pouca chuva, num clima semiárido, consegue lançar ainda na praia nascentes e ressurgência de água doce, para formar um manguezal sobre rochas da falha do Pai Vitório, que são brechas tectônicas. Então, o funcionamento desse aquífero, a gente tem trabalhado para entender isso há vários anos. Tem sido complicado, mas acho que agora a gente está chegando num ponto interessante. Para fazer isso, a gente teve várias publicações, não é um trabalho que vem assim, achei que é assim e vou descrever. Não, isso passa por trabalhos que têm publicações em revistas avaliadas por pares. A gente tem aqui um capítulo de livro sobre o Mangue de Pedra. A gente está trabalhando agora em 2 artigos sobre o Mangue de Pedra, um de geofísica e um sobre balanço hídrico e cálculo de recarga. O segundo livreto, aquele primeiro, o importante desses livretos é que eles são feitos, não são feitos por mim, eles são feitos pelos alunos da extensão, que nós vamos para o campo, aprendemos juntos, escrevemos juntos, e depois eles passam a ser autores. Aqui, inclusive, essa foto de baixo, são vários dos alunos que vêm trabalhando já há vários anos comigo na elaboração desses livretos. Esse daqui é o dos estromatólitos da Lagoa Salgada, que são essas importantes estruturas bioconstruídas, né? E aqui em cima, o nosso parceiro lá de São João da Barra, que é o André Pinto, com os alunos lá da escola, visitando, ele faz isso rotineiramente. E aí, aqui 2 trabalhos de mestrado que foram aqueles que deram as contribuições do mapeamento dos tipos de estromatólitos, que deram as informações básicas para a gente construir aquele livreto. Aqui, um terceiro livreto, com as 3 autoras dele aqui, a Rebeca, a Maria Eduarda, a Úrsula, né, e a Cachoeira do Tingui. Quem é que... a Cachoeira do Tingui, como foi feito esse painel? É fruto do mestrado do Guilherme Gonçalves Martins, que fez um trabalho de petrologia em cima dessas rochas, com as suas publicações. Ele hoje está trabalhando no doutorado nessa linha. E aqui é o seguinte, essa Cachoeira do Tingui, ela tem um uso turístico muito grande. Inclusive, se vocês olharem essa foto de baixo aqui, tem um monte de pessoas que são crianças de uma escola que chegavam lá. Então, são informações que, se chegam às pessoas, ela pode mudar a forma de visitação aos lugares. É importante dizer que esses livros são curtinhos, metade em inglês, metade em português, para ser usados em escolas e também no turismo. Aqui é o livreto número 4 das Dunas do Peró, né? Aqui estão os alunos, que são... Esse aqui foi escrito pela Mariana, pela Letícia e pela Diana. Aqui, todo o trabalho de fazer esses livretos, eles passam por de campo. 2 trabalhos que embasaram esse nosso livreto, que foi um feito durante o meu doutorado, que eu estudei essa área do domínio Cabo Frio, com essa visão da geoconservação, do geoparque, do patrimônio geológico, da geodiversidade, e aqui um outro trabalho que é o mapeamento da variação do nível do mar, associando isso aos sítios arqueológicos. Também um trabalho que foi uma monografia de especialização do Museu Nacional. E, por fim, esse último livreto, que é sobre o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, tem 3 TCCs que embasam os nossos trabalhos aqui, tem um artigo já em andamento para falar desses arenitos aqui, que são os arenitos que possivelmente têm uma origem antrópica, né? E o que ele tem de interessante aqui é que também foi feito, como é um parque nacional, o ICMBio assinalou para a gente que vai fazer a impressão de 30 mil exemplares para poder distribuir para visitantes e escolas.
né? Aqui estão os alunos, aqui é o PV, e aqui é o Eduardo, e o Rodrigo Gentil é que fez essa foto, que são os alunos que escreveram, os autores desse livreto. E aqui, mostrando só que tudo isso que a gente vem fazendo é embasado nisso, em trabalhar sobre geomorfossítios, quantificação de geodiversidade, trabalhos que envolvem patrimônio geomorfológico, doutorado sobre educação, as questões que envolvem, não só aqui no Rio, mas também aqui é um mestrado do Matheus, lá no Seridó, tudo isso que vem, são frutos dessa discussão que veio lá de trás, quando começa o Caminhos Geológicos a tratar de geodiversidade, patrimônio, que hoje é considerado uma área, uma nova área dentro das geociências. E com isso tudo, mostra a força que isso vem trazendo na discussão. Aqui embaixo, esse último artigo da parte inferior direita, é um artigo sobre esse trabalho de ensino, pesquisa e extensão a serviço da geoconservação, como a gente aplica no curso de Geologia da UFRJ. Desses trabalhos já saíram painéis para quilombos, para eles fazerem turismo étnico, cultural, já 3 para o Quilombo da Machadinha, 2 para o Quilombo da Baía Formosa, fizemos um de ecoturismo lá para RPPN Bom Retiro, tudo isso está no website do Geoparque Constância Lagunas. E, por fim, para fechar, eu queria dizer que esses trabalhos todos são frutos de muitos anos e também de um grupo muito grande de pessoas, que hoje a gente está criando esse grupo de pesquisa, que a gente vai em breve inscrever no CNPq, já estamos em fase de fazer isso, né, que é o Geodiversidade e Memória da Terra, é o nosso grupo de pesquisa, sendo que aí, do lado, você já vê a nossa sala, que fica lá, quem quiser visitar, quando voltarmos a nos visitar, né, que serão todos muito bem-vindos na J215, lá da Geologia. Essa aí é a nossa salinha com cantinho para a gente conversar e tomar um café. Então, desejo um feliz aniversário de novo para os Caminhos Geológicos e também para a UFRJ, que está fazendo 100 anos, né? Justamente nesse período. Então, assim, são aniversários tanto do Caminho Geológico quanto da nossa universidade. Agradeço muito a todos. Obrigada. Obrigado, professora Kátia. Obrigado, Marcos. Eu vou tentar finalizar aqui com vocês com muito poucos slides, reduzir a 1/3 do que eu tinha. Eu não preciso mais mostrar o potencial do projeto, né? E a quantidade de trabalho que envolvia, da interação com a sociedade, porque isso foi amplamente apresentado pelos colegas, né? Como o nosso tema aqui é universidade, e temos universitários aqui, a comunidade assistindo, a ideia é mostrar como um projeto desse tipo, né? Nessa linha, não precisa ser exatamente os caminhos geológicos, ele beneficia muito a universidade, porque você consegue fazer os 3 pés do tripé da universidade, que é o ensino, pesquisa e extensão, como a professora Kátia estava mostrando agora. Eu vou só reforçar para vocês, no caso da UERJ, teve uma vocação para se participar do projeto, porque a universidade ela é estadual e ela teve um propósito, né, de se dedicar à geologia do estado do Rio de Janeiro, no treinamento dos seus estudantes, na parte de mapeamento geológico. Então, isso aí é um slide, que é uma linha de tempo, que começa em 57 e termina em 2019, podia terminar em 2020, mas 2020 é um ano que não quer começar, né? E ela começa em 57 com o primeiro mapa do Rio de Janeiro, do Jorge Frederico Rosier, um mapa para 500 mil, muito interessante. Foi até 1980 com uma campanha de mapeamento do Serviço Geológico Estadual, DRM, que era o projeto Carta Geológica, que foi até os anos 80, 82, e aí estabeleceu uma rede de quase 50 mapas na escala para 50 mil. E a partir de 87, né, a UERJ começou a trabalhar no interior do estado do Rio de Janeiro com disciplinas de estágio de campo, mapeamento, estágio final de graduação, a partir de 2003 com pós-graduação, mestrado e doutorado, né, até o ano de 2016. Hoje a gente já trabalha fora do estado do Rio. O resultado disso, que são 30 anos de trabalho, 87, 97, 2007, 2017, são
16 mapas geológicos, um para 100 mil, que é aquela articulação que está ali pela CPRM Pronagel, e 6 mapas geológicos, um para 100 mil, atendendo a Codemig, que já é no limite entre o estado do Rio e Minas, né? Isso dão 22 mapas, um para 100 mil. Então, o que acontece? Essa produção de mapas geológicos, ela começou através de treinamento de campo, isso é ensino, né? Mas ela não terminou no ensino. Para vocês terem uma ideia, olha aqui, você pode dizer que o conhecimento geológico, essas pessoas que desde 88 estão trabalhando ali, ó, eram estudantes em Bom Jesus de Itabapuana, são gerentes de empresa hoje em dia, cada um numa função, em 98, né? 2007 e 2018 já estão fora do Rio de Janeiro. Então, são várias gerações de estudantes que viraram geólogos, que produziram artigos científicos, desde aquela época, 2000, né? Capítulos de livros internacionais, artigos. Eu só coloquei aqui aqueles que são os mais citados sobre geologia regional, né? Dessa faixa ribeira e da parte central do Rio de Janeiro, né? Aqui estão 1, 2, 3, 4, 5, 6, só esse ano tem 2. Né? Sendo que esse aqui na revista, na Brazilian Journal of Geology, é um resumo da geologia do Rio de Janeiro. Esse aqui em inglês, no centro abaixo da página. Então, o que a gente fez? A gente produziu um conhecimento que está autentificado pela comunidade científica. Assim. No momento que você submete para artigos em revista especializada, com revisores de pares, você está dizendo que aquela informação ela tem alguma certificação. Pode não ser a verdade, mas ela passou por um crivo. E aí, outro produto interessante que saiu em 2016 foi dos mapas geológicos estaduais que o Serviço Geológico do Brasil fez, o único que é praticamente todo feito por uma universidade, é claro, dentro das normas do Serviço Geológico, foi o do Rio de Janeiro. A gente se orgulha muito disso. Saiu o mapa geológico de recursos minerais e a nota explicativa, que é um volume de conhecimento, muito texto explicativo, que o acompanha. E um produto já, uma extensão desse produto, feito pela própria CPRM, é o mapa de geodiversidade do estado do Rio de Janeiro, né, que foi o último a ser implantado de todos os estados e que aguardou a publicação da última versão do mapa geológico. Né? É um produto escrito e produzido pela CRM, mas o texto explicativo, o mapa, também a gente acompanha. Para que tudo isso? Vamos ver como é que isso influencia. A professora Kátia chegou a mencionar na história do projeto que no único congresso internacional feito no Brasil, no ano 2000, né, o DRM lançou esse pôster e utilizou, né, como exemplo de aplicação para o caminhos geológicos, uma seção geológica e um caminhamento na BR-040, que eram já um produto que a gente estava fazendo naquela época, né, de geologia regional. Então, assim, a inspiração do Caminhos Geológicos vem do trabalho mesmo de formiguinha do que está se fazendo lá. Não é nada demais, não é uma criação nova. É simplesmente uma extensão do que está sendo observado de novidade. Então, olha, eu vou falar aqui rapidamente, só para ter essa galera aqui, essa galeria de pessoas. O primeiro slide é de professores, o outro é de bolsistas, né? Hoje a gente conseguiu contribuir dos 103 painéis, né, com quase aí mais de 30%, 40% são da UERJ, são 12 docentes e pesquisadores que produziram o conteúdo e figuras para esses painéis em números diferenciados. Né? Tem alguns que são só pesquisadores, passaram pela UERJ, outros são professores, outros nem estão mais na UERJ. Né? Bolsistas, então, olha, de extensão, porque o projeto é de extensão, já foram vários que passaram, várias gerações que estão aí, desde a professora Renata, desde que eu peguei. Né? Aqui tem uma foto de um simpósio municipal de geologia de Cabo Frio, que a Renata fez 2 vezes, né? É uma atividade inédita, movida pelo projeto Caminhos Geológicos. Né? Agora, em termos de geografia, né, distribuição geográfica desses pontos, só os produzidos pela UERJ estão aqui no estado do Rio de Janeiro, né? E tem vários que são únicos. Né? A prefeitura que solicitou é um ponto de interesse geológico interessante, então se fez uma placa. Mas o que está marcado aqui nessas elipses são os clusters, né? Os agrupamentos
que tem até 5 placas, 4 placas, no mesmo município, né? E isso tem uma razão, e os lugares onde há esses agrupamentos é onde você tem a maior densidade de informação do projeto e onde dá para fazer mais trabalho com a comunidade. E desses eu vou mostrar o que está na região central aqui, que é Santa Maria Madalena. Eu vou exemplificar para vocês como que ensino, pesquisa e extensão estão totalmente entrelaçados, só nessa história. O projeto Caminhos Geológicos, as primeiras atividades do ano 2001 foram em Búzios, mas no mesmo ano estava tendo o Simpósio de Geologia do Sudeste, que a SBG lançou, e, ao mesmo tempo, havia um projeto estadual, né, chamava do governo do estado, que eram as cidades temáticas, tinha a cidade do tomate, cidade disso, cidade daquilo, e a cidade da geologia escolhida foi Santa Maria Madalena, e muito bem merecida, né? Olha que espetáculo essa visão da cidade, encimada por um pão de açúcar, mas, na verdade, toda a região é coalhada desses inselbergs, que se pode chamar assim, graníticos e gnáissicos, geralmente gnáissicos, de várias unidades, né? E aí a ideia era levar o projeto Caminhos Geológicos e uni-lo ao projeto Cidade da Geologia. Como que foi feito isso? Foi feito um roteiro geológico do Rio de Janeiro a Madalena, usando a RJ 116. Nesse roteiro estavam previstas até várias placas, mas 3 pelo menos foram estabelecidas, na Serra de Friburgo, na Pedra da Santa Teresa e na Furnas do Catete, né, que é o símbolo da cidade de Friburgo. E aí tinha até uma historinha para contar, mas eu não vou contar, porque já está muito tarde. E aí, então, se chegou na cidade, durante essa excursão do simpósio. Aqui nesse slide, aqui na fotografia aqui embaixo, está o professor Antônio Andrade Ramos, né, já falecido, mas foi um marco da geologia do Brasil e foi presidente aí do núcleo da SBG e fundador da SBG, e estava nessa excursão. E aí, olha quantas placas que tinham lá, 6 placas só na cidade, né? Essas placas hoje em dia, essa é uma foto de 2017 do Marcos, né? Aqui já sem, depois a gente pode falar, mas esse projeto, por ter 20 anos, o material ele sofre depredação e deteriorização normal, né? Então, até aí, gente, era uma extensão. A cidade precisava de informação geológica para a comunidade, a rodovia precisava. Então, assim, o que havia disponível, nós estávamos estendendo, mas ainda não estávamos criando novo conhecimento, nova geologia. Com esse primeiro contato, né, 2 anos depois, a gente passou a trabalhar no plano de manejo do Parque Estadual da Serra do Desengano. O Parque Estadual da Serra do Desengano é o mais antigo parque estadual, né, fluminense. Não o mais antigo é o Itatiaia, mas esse seria o do Brasil. E para vocês terem uma ideia, ele é muito pouco conhecido, tem elevações de mais de 2.000 metros. A densidade demográfica no interior desse parque tem valores de Amazônia, né, de habitantes por quilômetro quadrado. É um local esquecido, que foi explorado para café e depois abandonado, então a preservação dele é super importante numa região que já é pobre em cobertura vegetal. Tá? E aí nós participamos desse plano de manejo, começamos a adquirir novos conhecimentos na parte de geologia, geomorfologia da região, até que em 2017, no Pronagel, a gente produziu a Folha São Fidélis, né? De 2007 para frente, até 2009, a gente produziu o mapa geológico e a nota explicativa, né? Com isso, a gente teve uma série de dados petrográficos, geoquímicos, geocronológicos, estágios de campo, o crescimento, a geologia foi crescendo. Escrevemos esse trabalho aí, Geologia da Faixa Ribeira Setentrional, que é muito utilizado, que é uma referência para quem vai trabalhar na região sobre as unidades estratigráficas e estruturas. Olha que isso foi feito com base também em treinamento de estudantes, ensino, pesquisa, mas a extensão ficou lá atrás. Agora vamos ver. Agora, em 2017, portanto, aí 16 anos depois, a direção do Parque Estadual do Desengano nos chama para revitalizar as placas, né, que estão lá, estão depredadas, estão antigas, etc. Será que o conteúdo é o mesmo? Não, o conteúdo não é o mesmo. Então, nós vamos agora estender todo esse conhecimento acumulado. Aí acabou? Não, não acabou. Por quê? O que acontece? Bom, só nessa retomada, para vocês terem uma ideia.
A avaliação dessa região, se a gente descobriu o seguinte, o Parque Estadual, a gente, na época, produziu as placas sem perceber bem, é um modelo, serve a um lugar de fácil acesso, com tudo bem exposto, para você entender a dinâmica dos depósitos de talos, que é o que ele mais tem, né? Mega depósito de blocos de talos, que são cenozoicos, evidentemente, só que o parque também, aqui à direita, tem isso aqui é um pseudotaquirito, ele é repleto de feições tectônicas cenozoicas, tanto morfotectônicas quanto estruturais, realmente. Então, a CPM já trabalhou lá, a UFMacaé já trabalhou lá, então nós não só vamos revitalizar as placas, a gente propôs à direção do parque fazer um centro de referência de neotectônica e depósitos de encosta, com a participação da UERJ, da CPRM, da UF, porque eles têm lá, só voltando aqui atrás, hoje uma infraestrutura fantástica. Aqui, vocês podem ver, a casa de pesquisadores, que é perfeita para você receber. O centro de visitação é um local ótimo para se trabalhar, com auditório, sala, computador. Então, juntando tudo, a gente voltou para estender, mas a gente, pelo contrário, vai pesquisar mais ainda. Então, só para fechar, olha lá, esse roteiro. A gente começou com uma extensão na Cidade da Geologia, Caminhos Geológicos, começou a adquirir novos dados através do plano de manejo do parque, publicou em artigos e notas explicativas, né, e mapas geológicos novos, com ensino, né, então estamos pesquisando. Agora estamos com a proposta do centro de referência no mesmo lugar, vamos poder fazer treinamento técnico para a CPRM e para os estudantes, então voltamos ao ensino e no meio dessa história tem a extensão. Então não dá nem para dizer onde começa e onde termina, né? Não são coisas separadas, uma das atividades nutre a outra, né? Enfim, gente, é isso que eu queria mostrar para vocês. Uma super live comemorativa de 20 anos de história do Caminho Geológico. Então a gente vê toda essa transformação, né, e ampliação do que o Caminho Geológico começou de uma forma e hoje, 20 anos depois, tem outro espaço, né, de atuação da geociência, né? Perguntaram se o projeto está ativo. Certamente está ativo, né, em várias frentes, né, seja na UERJ, seja na FRJ, com vários subprojetos. Então, mais uma vez eu quero agradecer, né, os colegas, amigos, né, professora Kátia, Miguel, Marcos. A gente vai encerrar com a fala da professora Soraya, da Universidade Rural do Rio de Janeiro. Agradecemos a todos. Mais uma vez agradecemos ao Lucas e ao IVP por nos hospedar. E vamos encerrar com a fala da professora Soraya. Até. Olá, queridos. Eu sou Soraya Gardel Carelli, geóloga, ex-aluna da Universidade Rural, atualmente chefe do Departamento de Geociências. E estou aqui com o auxílio luxuoso desse cenário, que é a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu estou muito honrada em participar do ciclo de palestras e diálogos em geociências da Faculdade de Geologia da UERJ, com tantos colegas ilustres, com todos os colegas discentes e não discentes que, porventura, venham nos assistir. Mais ainda, por participar desses 20 anos de história de um projeto de divulgação científica tão bacana como é o projeto Caminhos Geológicos. Como é importante para um leigo e até mesmo para profissionais da área chegar a um determinado sítio e ter informações claras disponíveis, seja por conta de lazer ou trabalho de campo, e lá ver nas placas a chancela de diversas instituições de pesquisas, muitas parcerias público-privadas com outros apoiadores que acreditam na importância desse projeto. A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro teve a honra de participar, entre os anos de 2005 e 2006, de 3 painéis do projeto Caminhos Geológicos. O primeiro foi com o professor André Calixto Vieira, da Rural, sobre o vulcão de Nova Iguaçu, em parceria com o DRM, e outros 2 em Nova Friburgo, com o professor Alex Rosa Numer, da Rural, a UERJ e o DRM. Novamente, voltamos a participar dessa empreitada, onde atualmente estamos buscando parcerias com prefeituras para mais 3 projetos em conjunto com a UERJ, Museu Nacional e o FRJ.
um no Rio Guandu, no município de Seropédica, fruto da dissertação de mestrado da geóloga Elizabeth Rocha, a primeira defendida no programa de pós-graduação em Patrimônio Geológico do Museu Nacional. Outro no município de Resende, na Bacia de Resende, e no município de Itatiaia, ainda sobre a Bacia de Resende. Estamos também, junto com o Museu Nacional, inseridos na chamada de projetos de uma força-tarefa denominada Polo Mar, que é uma parceria público-privada entre a Universidade Rural e empresas circundantes da Baía de Sepetiba, onde pretendemos realizar ações visando a geoconservação desse patrimônio que é a Baía de Sepetiba, tão ameaçada por décadas de descasos e impactos ambientais. E quem sabe, implantar mais algumas placas do projeto Caminhos Geológicos. Valeu, galera! Saudações geológicas ruralinas e saúde para todos! Fiquem em casa!